Então, vamos lá, Fernanda. Então você vai fazer uma homenagem, como eu estava falando, que a gente tem esse ritual. Esse ritual acontece no mundo inteiro, em todos os jantares que já aconteceram, já foram no mundo mais de 400 mil jantares, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas já passaram por esse jantar. Aqui no Brasil, 400 pessoas. E a gente sempre começa com esse ritual, que é falar sobre as pessoas que já morreram, trazer uma pessoa amada, um ente querido, para esse jantar, para a gente homenagear. Então, fala uma pessoa que você gostaria de homenagear e por que que ela te inspirou, o que que fica dela com você nesse jantar hoje. É a minha avó paterna, Iracema, Ana Iracema é o nome dela. Ela, acho que a primeira homenagem é por ela ter dado vida ao meu pai, né, e por isso eu tô aqui também, né, se não fosse por ela, não teria meu pai, nem eu, mas a minha avó, ela me ensinou, e eu carrego isso comigo, muito a solidariedade e a simplicidade das coisas, né? Era uma pessoa muito simples, sem estudo e muita sabedoria, né? Ajudou muita gente. Eu sou de uma cidade muito pequenininha. Na cidade, ela sempre ajudou muitas pessoas e a casa dela sempre foi muito cheia de muita gente desconhecida que sempre teve um prato de comida e um polo, né, ali naquela casa de muita gente frequentando. Eu acho que a solidariedade e a simplicidade, muito carinhosa também, sabe? Eu acho que é isso, assim, que eu queria homenagear a minha avó. Qual o nome da tua avó? Ana Iracema. Ana Iracema. Como é que você chamava ela? Vó Ana Iracema ou Vó Sema, Vó Sema. Sema? Então, um brinde à vó Sema. Um brinde. É que eu quero fazer uma foto desse brinde aqui, fica bonito. Todo mundo que tem copo passa aqui. A senhora, vó. A senhora, a vó Sema. Quem vai a próxima aqui? É só pular aí, só começar. Quem quer começar? Então venha, Luciane. Eu também, apesar de eu ter tido ter começado falando da minha mãe e tal, do luto dela, né? Mas hoje, essa semana, muito presentemente, a minha avó também me tocou, Fernanda. Então, eu vou... Nossa, me arrepiou. Então, eu vou trazer a minha avó, que já faz um tempo, né? Mas que veio tão fortemente essa semana, assim, com a sabedoria que ela tinha e a força dela, né? Era uma mulher... eu já peguei ela entrando no envelhecimento, né? Nos seus 70 anos, assim. Mas ela tinha uma presença muito forte. Minha mãe viajava, então ela que me cuidava, né? Então, e os valores, né? Os valores fortes que ela trazia com ela e que continuam comigo e me fizeram, né? Me tornaram a pessoa que eu sou. Então, é a minha avó que eu quero homenagear hoje. Qual o nome dela? Blandina. Blandina. E você chamava ela como? Vó Blandina? Não, eu chamava vó só, vovó. Como é que você quer que a gente faça um brinde? Vó ou vó Blandina? Como que você vai sentir que ela está representada? Vó. Vó. Então, um brinde para vó. Obrigada. Quem vai agora? Sem timidez. Venha. Acho que você está no mundo. Ela... Aí, agora foi. Ok. Então, eu quero homenagear as minhas duas avós, vó Dina e vó Sebastiana, porque me ensinaram, assim, sobre solidariedade, né? Hoje à noite eu estou em 2 lugares virtuais ao mesmo tempo. Eu estou com vocês e eu estou voluntária no acolhimento psicológico aqui que a gente organizou para o nosso estado, né? No momento da quarentena, do isolamento social.
Então, isso eu aprendi com as minhas avós, né? A ter esse coração mais nobre e generoso que elas tinham, de poder ser solidário, de acolher o outro. Isso também meio que direcionou a minha escolha profissional. E todos os meus pacientes com os quais eu tive a oportunidade de aprender no finzinho da vida deles, né? Que eu tive a oportunidade de cuidar. Então, a eles também eu ofereço esse brinde, essa homenagem. Que ótimo. Como é que a gente vai fazer, então? Porque tanta gente, como é que a gente vai fazer? Muita gente. A avó Dina, a avó Sebastiana, que a gente chama aqui de voinha, né? Voinha. Voinha linda. E aos meus pacientes. Lindo. É. Brinde. Brinde. E a próxima? É a próxima. Falar. Venha. Eu vou homenagear minha madrinha, que é a primeira que me veio hoje. Ela representou tudo para mim, que ela me criou enquanto minha mãe não conseguia, né? Ela representou minha mãe, tanto que eu chamava ela de mãe 2. E eu acho que eu consegui fazer por ela o que eu gostaria de fazer por todos os meus pacientes. Que eu fiquei com ela até o último fiozinho ali. E ela me ensinou a ser o que eu sou hoje. Se eu sou solidária, se eu sou compassiva, se eu tenho paciência ou não paciência, veio tudo muito dela, assim. Ela me ensinou a ser quem eu sou hoje e a minha profissão hoje é baseada nisso, com certeza. Um brinde a Guigui. Guigui. Viva! Quem vai agora? Eu? Venha, Renata. Tá me ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Sim. Sim. Tá ouvindo? Sim. Acho que não tá ouvindo, né? Não? Sim. Oi? Nós estamos te ouvindo. Acho que ela travou. Acho que ela está reconectando. Aline, vamos começando com você, então? Querem que eu fale, então? A gente tem muita dificuldade de falar para outras pessoas, ela está carregando. Nada. Um jantarzinho íntimo. Fica à vontade. Todo mundo. Tudo bem se falar de paciente, certo? Quem você quer? Aqui vale tudo. Tá, esse final de semana que faleceu um pacientinho de 6 meses, pequenininho, com várias comorbidades e a gente sempre se pega como tendo fracassado nesse cuidado, né, quando isso acontece. Então, enfim, que eu consiga tirar, então, alguma lição de aprendizado do que é que eu poderia ter feito, ou que não, ou suporte à mãe, enfim. Mas cada morte de um paciente a gente vê como uma falha nossa e que, enfim, que a gente consiga usar como um aprendizado, na verdade. Qual o nome dela? Era o Gabriel. 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 Viva, Gabriel. E Aline, uma coisa que eu sempre falo, eu gosto muito de falar para os estudantes. O que eu ouvi você dizer, né, é uma falha. Na verdade, o cuidado a gente nunca perde. Você pode cuidar até o último suspiro, inclusive cuidar depois do corpo e tudo mais. Então, cuidar nunca é uma falha. Então, se você tem em mente que é curar, a curar sempre você vai perder. Qualquer profissional de saúde. Se ele tem em mente que ele tem só que curar, ele sempre vai perder. Sempre vai. O cuidar, não. Pelo pouco que eu estou te conhecendo e da emoção que você trouxe, eu tenho certeza que você cuidou como deveria cuidar, até quando foi possível. Então, você não fez nada de errado. Então, não leva essa culpa. Lembra isso, fala assim, eu cuidei tudo que eu pude. Isso você fez. Porque salvar, você não poderia. E não tem a cura. A gente tem que aceitar que a morte faz parte, essa impermanência faz parte.
Então, não carrega, porque você é super jovem. Se você já começar a falar é um fracasso, é um fracasso, é um fracasso, você não vai dar conta de mais 5. E vai ter um burnout. E não é fracasso, porque você vai viver. Isso vai estar incorporado na tua vida. Então eu cuidei daquela pessoa. Ela morreu porque a hora dela tinha que acabar, mas eu cuidei. E falar com um sorrisão, com orgulho. E falar assim, eu cuidei. Não que eu não tenha lágrima, não tenha choro, nenhum julgamento, nenhum. Eu sou mó chorão. Mas eu cuidei. Você está trazendo a culpa do curar junto com o cuidar. São coisas diferentes. E o curar, você pode cuidar para sempre. Tá? Então não faz isso com você, não. Não vai ter a ver com você. Isso que você está fazendo não vai te fazer bem. Tá? Renata, agora você. Vamos ver se agora não cai. Vocês estão me ouvindo? Não, agora sim. Então tá. Eu vou querer homenagear as minhas avós também. Ângela e Helena. Ângela e Helena. Que, por toda a história delas, né? Da avó Ângela, eu lembro só, ela acamada há muitos anos. Já faz mais de 15 anos que ela faleceu, mas... e acho que ela deve ter ficado uns 10 anos. Então, sempre a minha lembrança dela é ela acamada, né? Por esse sofrimento, por essa história de vida dela. E a minha avó Helena, por todos os ensinamentos que ela trouxe pra gente. E exemplo, vamos falar assim. Muito Acho bom. que é isso. Então, um brinde. A avó Helena e a avó... Ângela. Ângela. Um brinde às avós. Viva! Viva. Todo mundo falou, menos eu? Todo mundo falou, né? A Fernanda falou? Não, a Fernanda não falou. Falou? Falou. Falei. Eu tenho 2 homenagens. Na verdade, essa eu não ia falar, mas vocês falaram tanto de vó. Veio meu avô para mim. Eu conheci só avós paternos. E meu avô, eu conheci ele já quando eu era pequenininho, ele já tinha um Alzheimer. Na época eu nem falava que era um Alzheimer, muito avançado. Então eu não conheci, mas o que eu lembro dele era um lado tão carinhoso, um lado tão humano, tão bonito, que me deu saudade. Apesar dele não saber quem eu era, saudade. Então, queria fazer uma homenagem ao vô Ramiro. Uma homenagem ao vô Ramiro. Viva! Vô Ramiro. E também a tudo isso que a gente está passando. Hoje, a gente tem 240 mortos no Brasil pelo corona. E muitos dessas pessoas que estão morrendo, as famílias não estão conseguindo se despedir, não está tendo uma homenagem, não está tendo um ritual de despedida. Então, essas pessoas elas estão virando números, que eu estou falando 240 pessoas, é um número. Então, eu gostaria também de homenagear e trazer essas pessoas e essas famílias para hoje, para o jantar com a gente. Que essas famílias tenham o mínimo de acolhimento, que elas possam achar paz e que essas pessoas, essas almas também tenham conseguido fazer uma boa passagem. Então, esses queridos que encerraram esse momento aqui agora, então, para eles também. E a gente tem um outro, dentro desse ritual, que acontece. Eu sempre tenho uma velhinha pequenininha na frente de todo mundo. Então, para cada uma dessas homenagens, você trouxe a tua vela, ótimo. Se alguém tiver uma vela ali, ótimo. Eu trouxe uma vela para a gente. Tá? Então, eu vou acender. Rafa, você pode acender também aí, por favor, para essas pessoas. Quem Vou pegar a minha. Então, pode pegar. Quem quiser pegar, pode pegar. Então, eu vou acender essa vela, em homenagem a todo mundo que a gente falou. Vou deixar ela aqui atrás para a gente ficar vendo ela. Ela está lá. Então, é homenagem a todo mundo que quiser acender. A gente sempre tem, então a gente faz. A pessoa fala, ela acende uma vela e a gente faz o brinde. A pessoa fala, aquelas velinhas pequenininhas de buffet. Assim. Então é super bonito, então as velas estão apagadas, depois de repente estão todas as velas. Aí, acendeu. Eu falei assim, agora eu queria depois a opinião de vocês. Eu fiquei em dúvida nas orientações, traga uma vela. Falei, o povo acha que é macumba, vai. Daí eu achei que talvez ia pegar mal.
Falei, deixa eu acender, porque eu achei que não ia ser estranho alguém ler e falar, traga uma taça, traga uma vela, que vai fazer macumba. Então daí eu achei melhor não. Tá bom. Mas tá aqui, para a gente começar, eu queria ouvir de vocês assim, qual é o seu maior medo em relação à morte? Qual o seu maior medo em relação à morte? Eu tenho medo de uma morte violenta. Tanto que eu até descobri um ritual, não sei se é ritual que se chama, mas não sei se é novena também, mas da Nossa Senhora, né? Que são os 5 primeiros sábados. Então, fica essa coisa de... Até agora eu não fiz isso, mas para pedir a Nossa Senhora que eu tivesse uma morte boa, entendeu? Mas eu acho que chegar a uma morte boa é muito da gente ter essas reflexões, da gente conseguir desmistificar essa morte, essa ideia de morte, né? E também de fazer, a partir da perda de uma pessoa que você, né, teve muito forte, né, dentro de ti, a partir disso, a partir da minha mãe, eu despertei mais para isso, entendeu? Quer dizer, na verdade, eu sempre quis fazer um caminho até a minha própria, né, com essa consciência e confiando que ter essa confiança, que desmistificar, que poder compartilhar isso vai cooperar para que eu tenha uma morte boa, entre aspas, né? O que seria uma morte boa. Então é isso, eu acho que as mortes violentas são difíceis, né? Difíceis para quem parte, difíceis para quem fica, né? Eu acredito em outros planos, então eu acho que essas saídas bruscas devem ser bem difíceis, assim, se a pessoa não está preparada, claro, né? O que é uma morte Então, boa? Como é que se define uma morte boa? eu acho que uma morte boa, em primeiro lugar, eu acho que seria o ideal se tivesse aquele sentimento de que você cumpriu o teu papel. Eu acho que cumprir o papel, né, seja ele qual for, te dá uma certa pacificação, né, e um certo alívio, né. A segunda ideia de uma morte boa é uma morte que você não sofre, que você pode até pressentir e que você simplesmente, vamos idealizar um pouquinho, né? Simplesmente fecha o olho e vai, né? Que é uma ideia de uma morte que tem conseguir chegar a esse desapego consciente, né, da vida, digamos, né? Eu acho que continua, claro, mas eu digo do plano físico. Então é mais ou menos por aí. Bonito. Quem mais? É possível que eu chore novamente e vocês logo vão perceber que eu sou muito emotiva. Viu? Aqui é o lugar que a gente pode chorar. Tá tudo certo. Mas com toda essa situação que tem acontecido, essa questão do corona, eu não consegui visitar meus pais, né? Eu tinha programado de visitar meus pais e não consegui ir por essas questões, e a gente meio que se vê um pouco mais próximo da morte, né? A gente consegue perceber o que é que as pessoas que têm alguma condição mais limitante, o que é que elas estão também sentindo. Então, eu acabei percebendo, isso não era uma coisa que eu havia percebido antes, mas eu acabei percebendo que o meu maior medo da morte é de estar sozinha, é de não conseguir estar com meus pais, não conseguir vê-los, ou, enfim, me despedir, ter um ritual com eles. Então, toda essa situação me fez, né, perceber isso como um medo mais próximo, uma coisa mais próxima. Né? Sim. É um medo mesmo. Sim. Quem mais? Eu tenho medo de morrer com muito sofrimento, não sofrimento de a doença tá grave, não, é sofrer com dor e não ter recursos para lidar com esse sofrimento, assim, não ter pessoas para cuidarem disso, assim. Eu tenho medo disso. Não
Do morrer mesmo já não tenho mais medo, mas medo de ficar sofrendo muitos dias, falta de ar me dá uma agonia, porque eu sou asmática, então tem pânico. E o sofrimento, assim, de realmente estar sentindo na pele aquela dor, ou, enfim, aqueles sintomas todos descontrolados, esse é o meu maior medo. Uhum. O que mais? O meu medo, eu sempre tive muito medo de perder meu pai, a figura paterna mesmo, né? Sempre achei assim minha mãe mais forte, mais assim, disposta, e meu pai sempre foi muito a parte de mais parado, mas muito de ler, de estudar, de trabalhar muito. Ele é médico, ele fez 79 anos a semana passada. E ele não queria parar de trabalhar agora no começo do corona, sabe? Falei, pai, não dá, né? Ele é pediatra também. Mas ele atende também a parte de medicina de trânsito. Então ele não queria parar. Sorte que o DR parou, né? Prorrogou as. Então eu tinha muito medo de. E agora continuo, né? Com medo de perder os dois, né? Que estão mais de idade. Mas esse medo diminuiu muito. Mas eu tenho medo de. Não do tipo de morte minha. De eu morrer ou meu marido, porque a gente tem 4 filhos. E né, dessa condição, assim, do que pode acontecer se um de nós dois morrer, assim. Ou os dois, não sei. Eu tenho medo disso hoje, por conta que eu tenho minhas crianças pequenas, assim, por isso. Uhum. Mas eu não penso muito, ou não tenho tanto medo do tipo de morte minha, assim. Hoje eu não sei, é o que me amedronta. Uhum. Uhum. O que mais? Eu vou contar o meu. Ontem à noite, ontem de madrugada, eu acordei panicado. Com as 4 com medaço. Tipo, é a história do corona, né? Isso, tipo, porque assim, é meio um tsunami, né? Tá lá longe, tá sentindo, tá chegando, daí outra coisa. Caralho, isso aconteceu comigo. Porque ainda tava, tipo, idoso, mas não, tem gente morrendo, tipo, 50 anos. Daí me deu uma, mas mais da noia prática. Nossa, ninguém sabe a senha do banco. Ninguém sabe, nananã. Ninguém sabe, papapá. Então, as questões práticas que eu falo, que eu sou o maior falador sobre isso, mas que tem coisinhas que não estão prontas ainda. Uhum. Por exemplo, eu falei, eu tenho o testamento vital já conversado, eu não tenho ainda estruturado. Eu falei, eu preciso deixar pronto. E eu preciso agora adaptar para agora. Por exemplo, se eu pegar o corona, se eu tiver alguma coisa, eu tiver que ser internado, tipo, primeiro, qual hospital que é melhor eu ir? Dentro do meu plano, então já para avisar as pessoas. Outro, será que eu quero que vá, tente tudo? Então, tipo, eu vou ligar para a Ana Cláudia para me orientar, tipo, meu, se chegar nesse estágio, será que eu tenho que aceitar ser entubado? Ou é melhor não? Como qualidade, como conforto, como... Então eu acordei noiado, de madrugada perdi o sono. Assim, juro, passando mal, com medão, e demorei muito para dormir. Um tempo depois. Então é isso, assim, esse medo, mas não, em nenhum momento teve o medo da morte ou depois. Foi dessa estrutura, do sofrimento, como é que eu estruturo, eu estou fazendo as melhores escolhas, eu preciso que as pessoas que estejam em volta possam cuidar de mim direito. Hoje eu participei de um call antes desse, que tem um movimento internacional de todas as iniciativas para dar suporte nas pessoas no luto, na morte e tudo mais. Então tinha um monte de gente, umas 50 pessoas, principalmente americanos. Daí eu estava participando parte. Tem uma escritora que chama Cat Butler. Ela é uma escritora, ela é líder do Slow Medicine. Eu conheci ela em dezembro do ano passado. Ela tem 2 livros lindos. E ela falou um assunto que ela se preocupa é das pessoas que vão fazer a escolha de não querer fazer todo o cuidado, como suportar essa decisão, como dar suporte para essas pessoas nessa decisão. Porque a gente pode escolher, falar, eu não quero, porque eu não lembro os números, ela falou, eu gravei a ligação para voltar lá, qual o percentual de pessoas que, quando elas entrarem, talvez algum médico aqui, talvez a Aline se saiba, não sei,
o percentual de quantas pessoas que daí chegam no estágio de ir para ventilação mecânica, não sei o quê, para o corona vai sobreviver. Então, será que eu quero passar 2 semanas nisso, sendo que 75% de chance que eu não vou conseguir? Não sei os números, mas é uma reflexão. O mesmo é esse, mais prático. Quem mais? Fernanda? Eu estava aqui pensando do que eu tenho medo, né? Eu nunca tinha parado para pensar, né, nessa questão do que eu tenho medo em relação à morte. E eu tô numa jornada de tentar engravidar, né? Tô num processo de fertilização, enfim, tô nessa luta, né? Desde dezembro. E nesse processo todo, há 1 mês e meio atrás, eu tive uma perda de sangue. Estava trabalhando normal, estava ótima, super bem, estava num cliente. Eu terminei o trabalho, fui para o banheiro. Eu estava com um processo de sangue muito fluxo muito alto. E aí eu desmaiei no banheiro, né? E nesse desmaio, eu estava sozinha no banheiro, enfim, eu caí, eu tinha a impressão que eu tinha morrido. Sabe quando você não entende o que está acontecendo? Eu fiquei fora de mim, assim, sei lá, uns 2 minutos, eu acho. Mas foi a pior cena, assim, às vezes eu lembro dessa situação, eu fico apavorada, sabe? Às vezes à noite, até minha mão transpira, assim, quando eu lembro, né? E foi horrível, assim, foi uma situação que eu não sabia o que estava acontecendo. Depois eu acabei acordando, uma pessoa foi lá, né, me ajudar, a pressão caiu muito, eu fiquei um tempo desacordada, eu fui pro meu médico, aí, do tanto de sangue que eu perdi, a hemoglobina chegou a 7, foi horrível, assim, de fazer transfusão de sangue, enfim. Mas a sensação, aqueles 2 minutos que eu passei, eu não sabia se eu estava viva, se eu estava morta, eu acordava e parecia que eu estava fora, assim, sabe? Foi muito horrível isso. Na hora, quando eu voltei, assim, em mim, que eu acabei tendo a consciência do que estava acontecendo, a primeira coisa que eu pensei foi, eu não posso ir embora, sabe assim? Eu achei que eu tivesse morrido, mas quando eu vi que eu não morri, me deu um estalo, assim, tão louco. Eu falei, não posso ir embora. Eu comecei a pensar nas pessoas que eu amava, que eu tinha que falar para elas, sabe? Me deu parece que um outro... não sei, mas eu comecei a olhar diferente para as coisas, sabe? Foi um processo, assim, foi grave, eu poderia mesmo ter tido uma parada cardíaca, enfim, mas, graças a Deus, não foi nada além disso, né? Mas aqueles 2 minutinhos, até hoje, assim, já faz mais ou menos 1 mês e meio, né, que aconteceu isso. Eu não consigo esquecer a sensação, sabe? De estar caída ali no chão. Daí eu lembro que eu acordava, assim, olhava, não entendia, eu não sabia o que estava acontecendo. E aquela sensação de bêbado, sabe? Você não sabe muito o que está acontecendo. Aí eu falava, nossa, será que eu morri? Eu pensava, sabe? Mas, enfim, acho que depois disso me veio, assim, quando eu comecei a voltar, eu falei, gente, eu não posso morrer, sabe? Mas como se a gente tivesse controle disso, né? O que mudou desde então, na real? Oi? O que mudou desde então, na real, na tua vida? Você falou para essas pessoas que você falou, tipo, precisei voltar porque eu te amo. Você falou isso para essas pessoas? Nossa, falei. E eu fico apavorada ainda, sabe? Quando eu lembro dessa sensação, não sei, parece que deu um estalo de valorizar mais a vida, sabe? Foi muito, assim, um aprendizado muito forte, assim, de olhar diferente para... eu sou muito ansiosa, né? Eu gosto de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu acho que eu não respeito muito os meus próprios limites. Então, para mim, o maior aprendizado foi esse, de como que eu não observei que eu estava perdendo tanto sangue, cheguei nesse ponto, sabe? Então, foi uma coisa, assim, muito de cuidar melhor de mim
de valorizar mais as pessoas, né, que eu poderia ter ido embora mesmo, e aí acabar dessa forma, né, poxa, não consegui, sei lá, dar valor para as coisas que importam, dar menos importância para uma correria louca que a gente vive, né, e que agora que a gente pausou um pouco por conta do vírus, a gente respira mais leve e dá valor melhor para as coisas. Enfim, ainda não consigo elaborar o tanto de coisa que mexeu em mim, sabe? Porque cada dia que eu acordo, assim, eu ainda penso nisso, nessa história, enfim, né? Ainda borbulha, assim, um pouco. Mas... Eu gosto de pensar disso e falar assim, meu, que baita presente. Então, tipo, me deu um chacoalhão, tipo, o que eu vou fazer agora? Né? Mais do que como que eu mudo a perspectiva, falo assim, não, só apresentar o que eu tive essa sensação de quase lá, então eu sei que eu quero mudar a minha vida. Então, redirecionar isso. Demais. Foi muito poderoso, assim, esse estalo, e ainda borbulha, assim, né? Ainda tem coisas que eu tenho, às vezes, medo, me dá uma ansiedade de lembrar, né? Então, agora eu cuido melhor de mim, eu respeito mais meus tempos, eu me cuido mais. Acho que também esse aprendizado, se eu não tivesse acontecido isso, talvez eu não ia ter, sabe? Eu ia ficar ainda atropelando tudo e achando sempre outra coisa mais importante do que prestar atenção aos sinais, né, que a gente tem de limite, né, a gente mesmo também. Que bom que você está. Que mais? Ariane, acho que você está aí toda tímida, está louca para falar. Abrir aqui. Ok. Então, eu estava ouvindo vocês, né? E pensando em relação às mortes que eu acompanho, eu sempre digo à minha equipe, que faz parte da Comissão de Cuidado Paliativo, que se eu tivesse ser cuidada por eles, né? Por essa equipe, da qual hoje eu faço parte, que eles não se atrevam a me deixar sentir dor e nem se atrevam a não me deixar ver todas as pessoas que eu quiser ver, mesmo que exista um limite de pessoas como visitantes, né, nos hospitais, se isso acontecer, de eu precisar morrer em um hospital, que eles possam autorizar a visita das pessoas que eu amo sem restrições. Então, são duas coisas que eu peço porque eu tenho medo de morrer com muito sofrimento e dor, e tenho medo de morrer sem ver as pessoas que são significativas para mim. E uma outra coisa em relação à morte, né? Eu estava brincando essa semana dizendo que eu já podia morrer porque eu já tinha tido os meus 2 filhos, eu já tinha plantado uma árvore e eu já tinha lançado a caixinha de música, né? Que, enfim, então pronto, já cumpri as três grandes missões aqui na Terra, já posso partir. Mas também me preocupo em relação aos meus filhos, né? A quem vai ficar aqui sem eu estar junto, sem poder acompanhá-los, sem poder participar da vida, dos momentos mais importantes da vida deles. E eu sempre tive a minha mãe ao meu lado, eu sou filha única, os meus pais são separados desde os 2 anos de idade, e minha mãe sempre foi muito presente na minha vida, né? Eu devo tudo, mais ou menos tudo a ela. Então eu fico também pensando como seria esse caminhar na vida sem ter uma mãe do lado, né? Como eu tive, como ela ainda é até hoje, o meu grande sustentáculo. Então é nesse sentido que eu temo também pelos meus filhos, assim. É isso. Se vocês soubessem que vocês têm poucas horas de vida, talvez realmente poucas horas de vida, você pode fazer uma ligação para uma pessoa. Para quem você ligaria, o que você falaria? 1 hora de vida, uma ligação, uma pessoa. Para quem ligar e o que falar? Nossa, difícil? A Rafaela já sabe.
Vai lá, Renato. Eu já sei. Vou ligar para minha mãe. Porque hoje eu tenho muito apego nela, né? Ela criou eu e meu irmão sozinhos, assim, dentro das limitações dela, dentro do processo dela. Seria para ela a minha ligação. Mesmo se eu não estivesse no Rio, não estivesse com meu marido, seria para ela, porque ele saberia lidar melhor com isso do que ela. Uhum. O que você diria? Mãe, eu te amo, obrigada por tudo. Eu tô indo em paz. Só isso. Eu compartilho. Eu também seria minha mãe, com certeza. Eu acho que eu ia pegar o primeiro avião e ia lá pra dar um abraço nela. E só seria agradecimento mesmo. Só seria agradecer. Agradecer por quê? Por ter, enfim, eu sempre tive uma família muito estruturada, como a gente diria, mas ela era sempre o porto seguro para quem eu recorri. Então, assim, todo e qualquer problema, dificuldade, tudo que eu quisesse falar, a primeira pessoa que eu recorri é ela. Ok. Também ligaria para minha mãe, sem dúvidas, porque eu conseguiria primeiro dizer que a amo, né? Sempre agradecer e pedir para que ela continuasse a cuidar muito bem dos meus filhos. Quando eu saio para trabalhar, ela basicamente é quem está com eles, né? Depois da escola e nesse momento agora de que eles estão aqui virando a casa ao avesso, né? E é ela quem permanece ao lado. Então, eu conseguiria, acho que todas as orientações que eu repassasse para minha mãe, ela cumpriria, né? Tanto em relação aos meus filhos, como em relação ao meu esposo, enfim, tudo que eu precisasse dizer para que ela pudesse cuidar. Eu acho que ela conseguiria, enfim, respeitar as minhas escolhas, as orientações aos meus filhos, esposo, e é isso. Bom. Você, Fernanda? É difícil, né, a gente escolher uma pessoa, né? Eu tô aqui com esse desafio. Mas talvez meu pai, que eu acho que é quem sofreria mais, assim, por ser mais sensível. Enfim, acho que ele é bastante dependente de mim, né? Acho que ele seria a pessoa que nesse momento eu gostaria de dar uma palavra assim de conforto, sabe? Você, Luciene? Cara, é difícil porque praticamente a minha família toda já faleceu, né? E os parentes que sobraram vivem muito longe, eu nunca convivi com eles, então não tenho um vínculo assim afetivo de ser aquela pessoa que eu ligaria nessa última hora, entendeu? E quando minha mãe faleceu, a gente também tinha se isolado muito numa cidade de interior e eu perdi esses amigos. Quando ela falece, eu começo a construir, a tentativa de reconstruir vínculos vem através da virtualidade, né? Eu fiz um Face muito pequeno só para compartilhar o processo criativo, porque eu não gostava daquela multidão, aquela proposta, né, de ser uma coisa aberta. Então, não sei, eu acho que eu faria uma coisa diferente. Eu não sei se eu posso criar aí em cima da tua questão, mas eu acho que eu... A tua última hora. Essas pessoas que eu construí ali, aliás, lendo Bowlby, né? Como chama? Ah, que legal, teoria do apego.
como construir vínculos novamente, né? Essas pessoas participaram do meu luto, participaram do processo criativo, né? Então, eu acho que eu ligaria para eles todos dentro do Face, porque são poucas pessoas ali. Eu deixaria uma mensagem, sabe, escreveria algo para essas pessoas que foram a minha força também, né? Elas me deram apoio e elas se tornaram amigas até hoje comigo, né? E eu nunca encontrei elas ainda, entendeu? Meu sonho é fazer um tour, né? Em cada país para ir dar um abraço nessa pessoa, entendeu? Acho que eu vou pular um projeto lá no Benfeitoria e dizer assim, olha, preciso encontrar essas pessoas. Sabe que tem uma coisa parecida? Eu acho, tem um conceito do budismo. Eu não sou budista, mas eu sou muito apreciador. Eu conheço um pouquinho, tenho lido, eu sou bem, admiro, gosto e tenho uma tendência. Que tem um conceito do bardo. O bardo, Bardo? Né? O bardo, que é um intervalo. Na verdade, são vários, a gente vive os intervalos, mas tem o bardo da morte, que é esse intervalo entre a morte, né, quando você está nessa transição, e que esse bardo da morte é um momento de muita potencialidade de iluminação. Vamos traduzir, de muitas fichas caírem. Sim. Simples de traduzir iluminação, né? De entendimento, de muita coisa acontecer nesse microsegundo dessa passagem. Se você estiver presente, Mas eu acho que se eu receber essa notícia que tem 1 hora, eu espero que muitas fichas também caiam, pensando até na minha evolução para as próximas vidas. Então, talvez entender tudo isso, que eu consiga não entrar em desespero e falar, bom, que de consciência vem? E talvez compartilhar. Então, eu não sei se escrevendo, se gravando, não sei. Então, eu tenho dúvida. E para mim é muito difícil fazer uma escolha sempre. Eu sou libriano, estou muito lá. Mas eu sempre penso nisso. Que é como canalizar essa informação e compartilhar. Eu meio um pouco isso. Pode ser um momento de fichas vão cair. Que só vão cair nesse momento. Isso é uma coisa incrível para você colocar para gente que está querendo discutir morte, falar disso, né? Que se tenha essa consciência desse momento de poder. Porque isso muda completamente, gente, né? A trajetória da gente indo para lá, se você vai saber que esse momento vai ser assim, né? Tão completo, tão de iluminação, sei lá, tem um livro, de consciência, né? Consciência de lucidez, acho que é a lucidez. Tem um livro chamado Livro Tibetano do Viver e Morrer. Que é maravilhoso. Ele fala muito sobre isso. Eu aprendi a ter bardo. Então é incrível. Na verdade, a gente vive bardos toda hora, né? Não é? Os bardos são os intervalos e tudo mais. São 4 bardos. Eu não vou explicar porque eu não entendo, vou falar besteira. Mas tem esse bardo principal que é da morte. Eu acho que a gente podia, porque quando eu retomo o teu projeto, né? Eu vim para São Paulo para tentar terminar de desenvolver esse trabalho e quando eu retomo o teu projeto em fevereiro e depois vem a pandemia, né? E esse isolamento todo, eu sei que o teu congresso era sempre em setembro, né? Seria em agosto, não? Agora está em agosto. Eu imaginei, sabe, já que isso vai estar no inconsciente coletivo, fazer uma trilha, por isso eu fiquei a fim de fazer todos esses momentos aqui, agora, com todo, fazer uma trilha nossa até o Festival do Tom, hipoteticamente, né, tendo essa data na cabeça,
como essa trilha de uma discussão, né, de um compartilhar, já que isso vai estar no ar da gente, no inconsciente coletivo, né? E eu me propus uma coisa, né? Porque tem partes do luto da minha mãe que eu ainda não fechei, né? Só tem 4 anos, etc., mas eu não fechei totalmente. Que fosse uma trilha e quando eu chegasse lá no teu congresso, eu pudesse fazer essa gestalt. Uau. Entendeu? Porque também hipoteticamente é o tempo do vírus, né? Ele só vai estar caindo lá para setembro. Sim. Então, veja bem, se a gente pega esse aspecto da pandemia, né, para a gente se conscientizar de todos esses medos e fazer uma trilha consciente, eu acho que a gente já entra numa outra vibração, sabe? E vai equilibrando. Eu acho que esse vírus ele não veio à toa, ele pode ser um duro mestre, que está ensinando muitas coisas belas, né? Claro, as mortes são terríveis de acontecerem, mas quantas coisas estão sendo trazidas à tona, quanta criatividade está acontecendo, como o planeta, em pouquíssimo tempo, já pôde reagir, um planeta que já estava morrendo quase, né? Em algumas partes dele, mas só de parar os carros, os céus ficaram azuis, a China, né, ficou com o céu limpo, os peixes foram para os canais de Veneza, os golfinhos puderam ir para as encostas da Espanha, pessoas abriram as janelas e cantaram juntas, né? Então, eu acho que tem um outro lado aí, né? Que aí eu já acho que é o lado da luz, né? Que está trazendo isso, que não deixa isso ser uma coisa como foi em outros séculos. A gente já tem um certo privilégio de sermos pessoas despertas, né? Cada um na sua área, nos livros que lemos, nas percepções que tivemos, nas buscas que fizemos esse tempo todo, né? Vide a Fernanda tendo seu momento aí quase, né? E despertando e correndo para dizer, gente, eu amo vocês, pelo amor de Deus, né? O Tom tendo essa experiência noturna, eu acredito que mais por você estar tão engajado, né, tão apropriado do tema, que você está muito aberto para o coletivo do tema. E você não teve um pânico, talvez, teu, mas você captou o pânico desse coletivo, né? Então, eu acho que, sem querer me alongar muito, esses 7 meses, não sei se são 7, daqui para setembro, sei lá, é uma trilha, é um processo nosso, sabe? Que pode fazer a gente sair disso com uma outra concepção de morte. Com certeza. Com certeza. Uau! Alguma coisa? Legal. Depois do final, que eu pedi, me lembrem, tá? Então, alguém já fica responsável por me lembrar. Todo mundo colocar o e-mail, se vocês quiserem daí, eu não consigo liderar mais nada. E a minha vontade é, vamos fazer um grupo. Não, fica quieto. Mas puxar isso, sei lá, puxa isso, faz um grupo, vamos ler o livro. A gente pode fazer um grupo nosso, sem você? Eu ia sugerir isso, mas assim... Faz um grupo de leitura, leiam esse livro junto. Eu posso indicar um monte de livro. Vocês podem ler junto, fazer discussões, clube de livro. Eu tenho um monte de livro maravilhoso que vai trazer uma concepção maravilhosa para isso. Sim, muito legal. É o momento de e-mails, tá bom? Somente voltar aqui. Meu papel é esse, de voltar para o... Você, 1 hora, uma ligação para quem? O que você diria? Quem? A Renata. Eu.
Eu Falta você só. eu ligaria. Hã? Falta você só. Eu ligaria para minha mãe. Não sei, eu falaria que a amo, né? Talvez acho que pediria desculpas de algumas briguinhas bobas que a gente tem, assim, de teimosia. Mas mais tempo que vocês estavam falando, eu queria estar com meus 4 filhos. Eu queria poder estar com eles, na verdade, não? Sim, sentir eles perto de mim. Seria o mais importante para mim do que ligar e falar com alguém, com minha mãe, ou com meu pai, ou com meu marido, meus irmãos. Seria mais a presença das minhas crianças. Muito bom. O que eu gosto dessa pergunta é o seguinte. Muito provavelmente ninguém vai chegar para a gente e falar assim, você tem 1 hora de vida. Talvez a gente não vai ter esse benefício de te dar 1 hora, uma ligação e uma escolha. Então, acho que se a gente começar a viver, talvez seja a última hora, então nessas pessoas que vocês pensaram, e nessas coisas que vocês quiseram falar e viver, façam isso na próxima hora. Será que não é a nossa última hora? A gente nunca sabe. Então, acho que é isso. Essa é a conversa. É isso que eu gosto tanto desse assunto. É usar a morte, a finitude, como uma perspectiva. O que é importante agora? Então, eu vou fazer agora, porque eu não sei quando vai ser isso. Então, é isso. Então, o convite é liguem, falem, façam isso agora, saindo daqui, amanhã. Talvez não tenha amanhã. Então, essa urgência, entendeu? A cada momento que estiver com seus 4 filhos, fala assim, se for o último minuto, vai ser demais. Só valorizar isso, esses momentos, entendeu? Não postergar demais. Eu gosto dessa perspectiva. É para isso que serve refletir sobre a finitude, refletir sobre a morte. Que é só para dar perspectiva. Se fosse agora, o que eu faria? Então, isso que é importante. E eu acho que o que a gente está vivendo agora, com o confinamento, está trazendo muito, está sendo um presente também. Falando, o que é importante? Com quem eu gostaria de estar? Quem realmente eu estou sentindo falta? O que é importante? O que eu sinto falta? O que eu queria abrir mão? O que não serve? O que eu ouço muito? Já ter conversado com pessoas, né, no final de vida, o que importa é muito simples. É muito simples. São as relações, são as pessoas. Então, vamos priorizar isso. Eu acho que essa é a primeira grande reflexão disso. Mas daí eu tinha dado 1 hora. Vamos ser boizinho, beber um vinhozinho, que mãozinho. 30 dias. 30 dias? Se vocês tivessem 30 dias, se soubessem, na verdade, você tem 30 dias de vida. O que vocês mudariam na vida de vocês? 30 dias. Vamos pensar um segundo para pegar um vinho. Quem me conta? Eu acho que eu mudaria a questão da entrega, a entrega ao outro, né? Eu vivo fugindo disso. Então, eu acho que se eu tivesse 1 mês, eu iria amar alguém. Pode parecer bobo isso, entendeu? Mas eu sinto que eu me fechei bastante, então eu acho que seria a questão do entrega, Lu, sabe? Vai viver aí sabe? Eu acho que uma entrega intensa seria uma coisa muito interessante para se fazer se só tivesse 1 mês. Bonito demais isso. Quem mais? E é engraçado, Lu, você falar isso, porque você que fez a proposta do grupo, né, da gente ficar junto. Que legal, né? Quer dizer, o convite está aí mesmo, né? Você fez um convite para a gente manter, né, um grupo e tudo. Muito legal. Foi alguém, eu acho, não? Não, sim, a trilha, né? Isso, da trilha. Da gente ficar junto, né?
essa entrega mesmo. Muito legal. Eu não sei, eu só fiz esse comentário, mas eu não sei falar ainda não. Quem já sabe? Eu acho que a minha ideia seria a mesma. Acho que eu ia sair de ponto em ponto, visitando todas as pessoas que eu queria dar um abraço, me despedir, tomar um café, comer um bolo, conversar. Eu acho que a proposta ia ser mais ou menos a mesma, assim. Eu ia querer me despedir e estar com as pessoas que eu gosto, que são importantes para mim. Também acho que... Eu queria uma coisa diferente, assim. Eu acho que eu ia querer sair abraçando todo mundo que eu amo e tal, e ver minha mãe de novo e tal. Mas eu me inscrevi no programa de voluntariado porque eu tô presa aqui, né? Então, eu tô trabalhando efetivamente com pessoas. Então, isso me deixa um pouco surtada. Assim, eu gosto de gente, eu gosto de estar com o outro. Então, eu queria estar no voluntariado. Não precisa ser na linha de frente, como fisioterapeuta, não. Ajudando, arrumando uma fila, qualquer coisa. Eu ia estar feliz assim. Porque, não sei, eu tento hoje falar, principalmente depois do coronavírus, todos os dias com quem eu amo, que eu amo essa pessoa, e eu falo isso com meu marido, para ele ligar para a mãe dele e falar com essas palavras que ele ama a mãe dele, que ele já perdeu o pai, e que eu acho isso muito importante. Então, hoje eu faria isso. Apesar de querer sair abraçando todo mundo, bebendo os vinhos que eu amo, enfim. Hoje eu queria estar ali mais próximo do outro, porque eu estou muito isolada e isso dá um medo, assim, um pânico. Bom. Vamos lá. Então, quando você aumentou essa perspectiva de tempo, né? Disponível de 1 hora para 30 dias, foi bem generoso. Eu pensei que me veio um poema, na verdade, de Mário Quintana, que eu costumo usar nas minhas aulas com os alunos, quando a gente para falar sobre a morte, né? Alunos de medicina, principalmente, que ele fala assim, esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Então, você pode esticar aí o prazo para bastante tempo e a gente ainda vai estar aqui. Gente, mas ainda tem muita coisa, né? Ainda é muito pouco tempo para tanta coisa certo, né? Que a gente precisa fazer e com quem a gente gostaria de estar. Uma questão importante, então, que você colocou, que me lembrou uma frase de Heidegger, filósofo do cuidado, que ele fala que a morte ilumina a vida. Então, quando a gente para pensar sobre ela, né? Quando a gente para pensar em prazos, tempos de vida, a gente, na verdade, está ressignificando esse processo de viver a partir do parar para pensar sobre a morte. Ela consegue iluminar, né? Ela faz parte do meu cotidiano no hospital e ela tem iluminado muito os meus dias, né? Para pensar que, por exemplo, se hoje eu tivesse 30 dias, o que eu queria fazer era estar em um lugar ao lado dos meus filhos, do meu marido e da minha mãe. E eu estaria completa. Eu sei que o que eu me proponho a cumprir diariamente, eu me sinto realizada, né, em função disso. A questão profissional, para mim, eu tenho consegui alcançar muita realização e consigo, por mais duro que seja, né, os processos que a gente acompanha, mas eu só queria isso mesmo, estar com eles em algum lugar, idealmente numa praia, né, praias aqui do nosso Nordeste, e só. Era só isso mesmo. 30 dias lá, até o momento da morte, né? Seria uma despedida tranquila, calma, serena, plena, com muita plenitude e vida. Legal.
precisa todo mundo falar. Tipo, eu posso fazer uma outra pergunta. Quer levar para outra pergunta? Então eu vou... Como que você gostaria de ser lembrado? Lembrada? Como você gostaria de ser lembrada? Eu gostaria de ser lembrada pelo meu trabalho criativo, claro, né? Pelo que eu conseguisse criar em vida. Porque minha preocupação sempre com a criação foi a questão do despertar o olhar, né, do outro. Fazer com que essa pessoa enxergasse. E isso, acho que seria isso, seria ser lembrada pelo trabalho criativo. Mais. Bom, eu vou copiar, né? Eu queria ser lembrada pelo meu trabalho, não criativo dessa forma, mas pelo trabalho. Seria o meu legado, né? Que eu muito falar hoje em dia, a Ana Michele fala muito disso também. É o que eu queria deixar, assim, é que esse assunto, como o de hoje, fosse espalhado, que todo mundo falasse disso, colocasse para fora e abraçasse quem quisesse, e que a coisa se espalhasse. Que eu pudesse fazer parte disso, fosse 0,01%. Eu ia estar muito feliz. Legal. Eu acho que eu queria ser lembrada por ser uma pessoa solidária, sabe? Que eu sempre optei por fazer talvez o melhor, assim, que eu pude, sem fazer mal para o outro. Por isso, de ser uma pessoa que se preocupa com o próximo. Acho que por isso, assim, se tivesse escrito lá no meu túmulo, né? Acho que, assim, aqui foi uma pessoa que foi solidária com o próximo. Acho que isso. Legal. Eu também. Eu, assim, seria para essa parte da solidariedade e de amizade, que eu, assim, eu sempre tento juntar grupos de amigos, assim, turmas diferentes, eu sempre vou atrás, procuro. Quando eu não procuro, até vem, às vezes, fala, por que você não manda pra mim, sabe? Coisa assim. E da parte da família mesmo. Porque a parte do trabalho, sei lá, hoje o trabalho é tão assim, só o trabalho mesmo, sabe? Não é um negócio que, eu sou super realizada com o trabalho. Não, é o meu trabalho só. Eu até sofro muito com isso, porque eu queria trabalhar numa coisa, sei lá, que me encantasse muito mais. E, por enquanto, não é o que acontece. Mas tem outras coisas que eu tô dando prioridade no momento. Achei essa pergunta muito difícil, na verdade. Foi uma das perguntas mais difíceis até então. E a gente tem, assim, quando a gente sempre tem aquele medo de não ser lembrado, né? Tipo, eu quero morrer, mas eu quero que as pessoas se lembrem de mim, eu quero que as pessoas me esqueçam. E você quer ter uma passagem também que seja marcante, que você tenha sido, né, tido um grande feito para a sociedade, né? Enfim. Mas toda essa situação me fez repensar muitas coisas, e realmente minha prioridade agora não é essa. Se eu for lembrada por minha família como uma pessoa que esteve presente, que esteve lá, vou me sentir satisfeita. Se eu for lembrada pelo meu namorado, também da mesma forma, por meus amigos, se eles lembrarem, nossa, a Aline foi uma pessoa que estava presente, que estava conosco, que sempre se preocupava com a gente, para mim já vai valer agora. Eu não preciso ser uma grande pediatra, um grande profissional agora no momento. Eu só quero que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa que estava próxima. Eu acho que as pessoas muitas vezes perdem muito tempo falando assim, como eu vou ser lembrado por uma coisa muito grande? Tipo assim, se não é no naipe, no nível salvar baleias, não é nada. Tipo, tem que ser algo muito grande. E a gente perde tanto tempo em busca desse grande propósito, esquece de viver o propósito que é real. Então, assim, como é que eu digo
impacta o meu micromundo, as pessoas que estão aqui perto, daí depois a minha vizinhança, daí a senhorzinha que mora ali. Se eu já criei isso ali, já está fazendo alguma coisa. Se eu sair do meu umbigo, já vou ser lembrado. Simples assim. Se eu consigo sair do meu umbigo e cuidar de alguém ali, já é grande. Já é grande. Não precisa ser gigante. Pode ser, mas não precisa ser. Porque às vezes o que eu vejo, ouço muita gente é: ai, eu não achei. E daí gasta-se muito tempo em cima do enorme e esquece de fazer um pequeno. Que não é pequeno, é grande também. Eu impactei uma pessoa, uma vida, já ficou. Para mim sempre tem essa pergunta assim: o que de mim vai ficar? Para mim isso é legal. O que de mim vai ficar? Se ficou como aquela pessoa, eu fiquei. Tenho um legado. Eu já tá para aquela pessoa, já tá. Tá bom, check. Pode ser mais, mas não é pouco. É interessante assim. Legal. Eu ouvi que ele falou, tem mais alguém para falar? Eu não lembro. Eu já estou no parque, no ponte. Pois é. Quando a gente foi reconhecido, né, ocupou esse lugar de comissão de cuidado paliativo no hospital universitário, primeiro que um hospital universitário não se tem muita discussão, né, especialmente nas graduações da área da saúde, sobre o que é cuidado paliativo. Então, a gente assumiu como a missão da equipe espalhar esse conceito. Daí a gente, nem que fosse para o nosso hospital, enfim, para a rede pública do nosso estado, né? Espalhar os princípios dos cuidados paliativos para a atenção básica, para os hospitais, enfim. Enquanto hospital formador, né, a gente tinha esse potencial. Então, a gente mantém, a duras penas, como missão, aqui no nosso estado, né, formar, né, a gente oferece um curso de formação continuada a cada ano para 100 pessoas do nosso estado, tanto os colaboradores do Hospital Universitário como para a rede pública, estadual e municipal de saúde. E acredito que isso para mim, é um grande legado, né? A gente poder abrir esse espaço de discussão para pessoas que normalmente não têm esse espaço, não contam com esse espaço durante as suas formações e ficam extremamente assustados. Isso nasceu da nossa inquietação dentro do nosso andar, né? Um andar que todos os pacientes estão em cuidados paliativos e todos os estudantes, os residentes, os doutorandos ficavam extremamente assustados. O que a gente vai fazer diante disso? O que a gente faz com a morte? Como eu cuido de pessoas que estão morrendo? Se eu sou formado nessa perspectiva, né, que a Aline colocou, enquanto pediatra, essa perspectiva do curar. E aí o nosso grande desafio é poder ampliar essa discussão para pensar a cura como uma cura que, se não for física, ela pode ser espiritual, ela pode ser social, ela pode ser psicológica, emocional, né? Ampliar esse conceito de cura como um conceito no sentido etimológico mesmo da palavra curar, né? Que é cuidar com zelo, com atenção em todas as dimensões do curar, né? Que sejam possíveis a um ser humano. Então, a gente assumir isso como missão, acho que esse é um legado que eu vou deixar junto com a minha equipe, que eu fico muito feliz. Assim. Recentemente eu estava lendo esse livro aqui, não sei se todo mundo conhece. Precisamos falar sobre a morte, né? É excelente. É perfeito esse livro, gente. Ela termina, é de Catherine Mannix. É uma médica, é paliativista com mais de 40 anos de experiência aí na área de cuidados paliativos do Reino Unido. E aí ela termina o livro exatamente assim, olha só. Ao compartilhar as histórias de tantas pessoas comuns que chegaram a seus dias derradeiros, espero ter conseguido mostrar que, no fim, nenhum de nós é comum. Cada indivíduo é único e extraordinário à sua própria maneira. Quando nos aproximamos do término de nossas vidas, experimentamos uma mudança de perspectiva que nos permite ajustar o foco para as coisas mais importantes do mundo que nos rodeia. Essa mudança é, ao mesmo tempo, pungente e libertadora, como essas histórias ilustram. A vida é preciosa
e talvez possa ser bem mais apreciada quando a vivemos com a finitude em mente. Precisamos falar sobre a morte. Eu falei, agradeço a atenção. Agora é a minha vez. Então, falar sobre morte também é um legado importante que a gente pode deixar, né? Uhum. Eu posso deixar esse legado todo nós aqui, que a gente siga abrindo essa conversa. Como eu falei, essa conversa eu não preciso eu liderar essa conversa. Tem um site que vai ter um roteiro, qualquer uma de vocês pode liderar esse jantar. Então aqui, fora eu, temos 2, 5, 6 pessoas. Se vocês reunirem mais 5 pessoas, a gente vai ter mais 30 pessoas que vão participar dessa conversa. Então, o meu convite, o meu desafio é organize esse jantar, ainda mais agora, com essa temática. Todo mundo, é possível. Obrigado, a primeira vez que eu faço virtual e funcionou muito, foi uma delícia. Eu, de verdade, não senti que a gente está distante. Eu senti que a gente está conectado, que a gente está junto, a conversa foi íntima, a gente compartilhou do mesmo sentimento, a gente esteve presente, só faltou a mesma mesa, mas ao mesmo tempo não faltou nada. Então, é isso. Vamos ampliar isso. Vamos também fazer disso o nosso legado. Amplie essa conversa. Porque é bonita, você viu? A gente falou sobre intimidade, a gente falou sobre o que é sagrado para cada um aqui. Alguém falou, a gente se emocionou, que é bonito, mas não é uma conversa mórbida. É bonito pra caramba. E como a gente abriu com o ritual, eu falei que sempre acontece, tem o ritual de encerramento. Que a gente vai... que é trazer um sentimento de gratidão para nessa mesa, para nossa mesa virtual. Eu vou seguir a ordem da minha mesa, que é o que eu estou enxergando. Eu acho que a gente não está enxergando a mesma coisa. E é o seguinte, a gente vai seguindo à esquerda, eu vou para a minha esquerda, eu vou falar quem está à minha esquerda e a gente vai fazer todo o sentido. Eu vou falando, eu vou fazer o chamado do que está aqui. Tá? Que é o seguinte, então, à minha esquerda está a Rafaela. Daí a Rafaela vai virar para a Aline, depois eu vou falar quem, tá? Daí a Aline vai falar com a Renata vai falar com a Luciene vai falar com a Fernanda vai falar com a Ariane vai falar comigo, eu vou falar com a Rafaela. Começa com a Rafaela. Você vai falar para essa pessoa o que hoje, com essa pessoa, ou você aprendeu, ou você se inspirou, ou você se emocionou, o que dessa pessoa você vai levar com você desse nosso encontro. Tá? Então, Aline, né, que eu vou falar. Agora você vai conversar com a Aline. Você vai falar, Aline, queria até que você olhasse bem para a câmera, assim, e falasse assim, Aline, eu estou falando para você. Então, o que você... Mas tem uma coisa importante, que é um aprendizado. Normalmente, quando a gente recebe esse elogio, esse amor, esse cuidado, esse carinho, a nossa tendência é, não, imagina, você também é linda, você também é, né? Imagina, não é verdade. Eu não aceito, eu devolvo e falo que é para você. Hoje a gente vai praticar o receber o cuidado, que é difícil pra caramba. Você só vai receber. Receba, agradeça, dá um abraço virtual e passa pro outro. É só receber. Isso é difícil pra caramba. Só receber. Então, hoje a prática é essa, só receber. Tá? Então, Rafaela conversando com a Aline. Então, Aline, eu te conheci hoje, mas eu acho que eu te conheço há 50 anos. Porque a hora que você estava contando as histórias, eu estava, tipo, chorando como se eu tivesse vivido. Então, eu te admiro como uma pessoa por se expor e como uma profissional que sofre, que é muito a nossa realidade hoje. Então, a maior característica é que eu me identifiquei com esse sofrimento e eu sei que você deve ser uma profissional fodástica. Isso é um dos motivos que eu saí da pediatria, porque eu não estava dando conta de tanto que estava pesado para mim. Mas eu acho que é tudo que o Tom falou, assim, você fez tudo que era possível por esse paciente, pelo Gabriel, e ele vai ficar guardado na minha memória. Foi um momento, assim, que eu não sei nem falar como é que foi para mim. De tanto que foi, sabe? Eu senti como se eu estivesse vendo o Gabriel na minha frente. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns de verdade. Vocês podem dar um abraço virtual.
obrigada. Eu não sei nem como agradecer. Muito obrigada. Aline, Obrigada pelo cuidado. Renata. Eu falo para Renata agora, né? Renata. Renata, eu não tenho filhos. E quando eu escutava você falando dos seus filhos, da vontade de você estar com seus filhos, eu percebia como se existisse um amor que eu nunca fosse, assim, que eu não conheço ainda, né? Digamos assim, um amor que é maior do que eu posso imaginar e saber que existe uma dimensão de sentimento dessa forma, sabe assim, me abriu muito coração, pensamento para esse sentimento. Obrigada por ter compartilhado esse seu amor com a gente, viu? Um abraço virtual. Pra que... Um abraço virtual. Agora você vai falar com a Luciene, Renata. Luciene, eu te admiro, apesar de te conhecer hoje, pela sua força, por encarar todo esse processo, por vivê-lo intensamente e conseguir com a criatividade mesmo, né? Evoluir, crescer e falar assim, se superar, mas está cada vez mais se fortalecer nesse processo, né? E te admiro por isso. Um abraço. A Fernanda. Para Fernanda? Fernanda. Ô, Fernanda, nossa, eu senti uma delicadeza tão grande sua e uma docilidade tão imensa. Parece um mar assim de imensidão dessa docilidade, desse afeto, né, pelo outro, que você mesmo diz. E eu te admiro por isso. E por ter me passado me ter me deixado em paz quando você falou. Eu te admiro. Então, Obrigada. um abraço. Obrigada. Fernanda, vai falar com a Ariane. A Ari. Ai. É bom ouvir, né, também. Ariane, acho que hoje te ouvindo e, enfim, todo esse repertório, essa profundidade, né? Você trouxe livros e citações e tudo isso. Isso mostra, pelo menos para mim, ficou assim uma pessoa muito se encontrou na vida, assim, né? Me deu essa impressão, sabe? De alguém que sabe muito o caminho que está trilhando, está fazendo isso com muita segurança, com muito amor, né? Quando você falava, teu olho brilhava e parecia que você estava aqui dentro da minha sala, né? Falando, assim, vontade de fui anotando as referências, assim, que você deu dos livros. E eu fiquei, assim, acho que eu aprendi muito com você hoje sobre como é bom, né? A gente estar num caminho com essa clareza que você tá. Me pareceu muito isso, sabe? Você sabe muito onde que você está indo, onde que você quer chegar, e o que você tem para deixar nesse mundo, né? Então, parabéns, assim, pela tua trajetória, né? Por você ter compartilhado isso com a gente aqui hoje. Obrigada. Gratidão, Fernanda. Gratidão, né? Falo para você, né, Tom? Eu falei gratidão porque foi dos ensinamentos de uma das minhas pacientes que hoje está conosco em processo de fim de vida. E ela fala para mim sempre assim, nunca você deve falar para uma pessoa obrigada. Você deve falar para ela, eu estou grata. Porque o obrigada, aí ela tem toda uma teoria a respeito e fala que obrigada viria, né, também da obrigação de cumprir algo em relação a alguém. Olha que legal. E quando a gente está grata, né, a gratidão é aquele sentimento que expressa e que nos aproxima, que nos conecta com o coração do outro. Esse foi um ensinamento que eu alcancei com essa paciente, né?
E, Tom, então, é isso que eu quero te dizer, gratidão. E aí, quando eu falo para você, eu acho que eu falo em nome de todas que estão aqui, né? A gratidão que a gente sente em relação a esse espaço, a essa oportunidade que você nos deu de estar aqui esta noite, de poder compartilhar as nossas histórias, sem julgamentos, né? Sem preconceitos, de uma maneira aberta, tranquila, com acolhimento, com respeito, com escuta. É tudo que a gente precisa nesse momento, né? E especialmente neste momento, ontem, quando eu estava assistindo Ana Cláudia e Ana Michele falando a respeito dos livros das duas, né? Enquanto Respirar, de Ana Michele, e Histórias Lindas de Morrer, que é o novo de Ana Cláudia disse pra gente que, assim, parece que nós todos agora estamos diante do resultado das nossas biópsias, né? Eu achei isso bem forte. Eu nunca tinha pensado, apesar de trabalhar com pacientes com câncer, eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, né? É como se nós tivéssemos todos recebido o nosso resultado de biópsia. E a gente precisa desse espaço para falar sobre o que está acontecendo, sobre os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dificuldades, mas também a possibilidade que Luciene bem apontou de estarmos conectados com nós mesmos e com quem a gente ama, mesmo em período de isolamento. Poder parar, fazer essa pausa na vida e pensar sobre ela, e pensar sobre a morte, né, para pensar sobre a vida. Gratidão, Tom, por tudo que você nos proporcionou hoje, né? E por você, a partir de hoje, fazer muito parte da nossa vida. Obrigado. Rafa, o que eu vou levar de você hoje é permissão. Permissão. Era super bonito, que eu estou aqui lembrando todo mundo, mas em todas as histórias, o quanto que você se entregava, o quanto que você se emocionou, e toda hora, tipo assim, eu vi você chorando e falava, eu vou chorar também. Eu vi você chorando e falava, também. Então, obrigado por abrir esse espaço de que, e sem menor pudor, você chorava e tá tudo certo, eu estou aqui, entrega, então isso que eu vou levar, assim, essa sua entrega total, essa tua permissão, essa tua conexão, assim, você conseguiu se envolver, que eu consegui ver aqui, se envolver em cada uma das histórias, histórias tão diversas, e cada uma delas eu vi você se conectando e se emocionando. Então, obrigado. Foi bonito de ver isso. Gratidão. Obrigado. Bom, então, que a gente encerra, então eu vou parar de gravar nossa conversa. Vamos fazer um último brinde, né? Para a gente acabar com... Tá vazio, né? Peraí. Agora já vazio, acabou. Uma gota, tem uma gota. Eu também não tenho.